Vamos lá, meu povo, vamos iniciar aqui a nossa aula, reforçando, já chegaram os livros, só preciso que vocês avisem com antecedência quando forem retirar, tá bom? Para quem ainda não tem o meu endereço, é só pedir, eu envio para vocês para fazer a retirada desse novo livro. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre um pouco do desenvolvimento histórico da cristologia, tá bom? O desenvolvimento histórico da cristologia. E a gente começa falando desse desenvolvimento, pontuando os desafios. Deixa eu abrir meu vídeo aqui. Tô sem o vídeo. Oxe. Pronto, aqui. Vou colocar só um pouco mais distante aqui. Ajustando aqui a câmera. E a gente pontua os desafios que foram aparecendo, né? Um deles foi em relação ao gnosticismo, que vez e outra nós voltamos nesse assunto e eu falo com vocês sobre isso. Tá? Deixa eu só passar para cá a caixa com os livros. Eu falo com vocês sobre esse movimento que surgiu no seio da igreja. Foi algo muito nocivo no meio da igreja, no seio da igreja primitiva. Já disse a vocês também que o Evangelho de João, inclusive, foi escrito para combater essa seita, esse movimento herético que surgiu no mundo antigo e passou a ter uma atuação no meio da igreja primitiva. João escreve o Evangelho para combater, Carlos, exatamente esse movimento chamado de gnosticismo. Qual era a ideia principal desse movimento? A ideia principal do gnosticismo era mostrar a infabilidade do desenvolvimento intelectual. Ok? Essa era a ideia do gnosticismo. O gnosticismo pregava o seguinte: é impossível o homem chegar até Deus, a não ser pelo desenvolvimento do intelecto, o homem ia passando de fase. Esse passar de fase era a evolução do ser humano através do intelecto, que eles chamavam de emanações. Então o homem ia emanando. Os chamados aions no grego. Cada evolução o homem emanava e chegava um pouco mais perto do sagrado, porém nunca até o sagrado. Nunca, segundo o gnosticismo, o homem poderia chegar até o divino. Por quê? Porque o homem era mortal, pecador e limitado. Jamais poderia chegar até o sagrado, o divino e o imortal. Eles pregavam isso. João, quando vai escrever o seu evangelho, já começa provando a divindade de Cristo. E ele vai dizer assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio todas as coisas foram criadas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Aí lá no versículo, me foge a memória o local exato desse texto, vou pedir a ajuda de vocês. Quem abre aí João capítulo 1, leia o versículo 12 para ver se é o 12. Quem me ajuda aí? João capítulo 1, versículo 12. 12, pastor? Isso. Mas a todos quanto o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que crerem no seu nome. Leu 13. Os quais não nasceram do sangue. Calma aí, então é o 11. Leu 11. 11. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Isso, mas a todos quanto receberam. Lê aí. Aí esse é o 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que crerem no seu nome. Isso, então, olha só. Você leu até qual? Só para eu saber aqui. Até o 12, eu li 11 e o 12. O 11 e o 12, né? Aquela hora você estava lendo o 13? Isso. Lê de novo. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Tá, deixa eu ver aqui que esse texto sempre me foge à memória. É João 1 e 11, 12, 13 que eu li. Só um minuto. Isso, olha só, é o 14, tá? É o 14. Vocês têm que dar um desconto aqui que depois dos 30 a memória falha. Vai lá. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, com a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Isso, então olha só. O gnosticismo pregava o seguinte: é impossível o homem chegar até Deus, porque o homem é pecador, mortal e limitado. Jamais ele vai chegar a pé o sagrado, o ilimitado, o imortal. Tá? Aí o que João faz? Começa o evangelho provando a divindade de Jesus. Lá no versículo 14 ele vai dizer o seguinte: ok, vocês dizem que é impossível o homem chegar até Deus, não tem problema. Deus se fez homem e habitou entre nós. Por isso que nós dizemos que o maior exemplo de missões é o próprio Jesus. Por quê? Porque não esperou o homem ir até ele. Ele foi até o homem. Ok? Então, o gnosticismo pregava isso. E o que mais pregava? Esse movimento herético. Tá? Eles pregavam contra a divindade de Jesus. Eles combatiam a divindade de Jesus. Eles diziam: ora, se Jesus é homem, é impossível ser Deus. É impossível ele ser divino, ele ser sagrado. Tá? Então eles combatiam. Por isso que João vai começar o evangelho provando a divindade de Jesus, para combater esse movimento herético. Então, o gnosticismo não era a única religião, mas um conjunto de movimentos religiosos, cada um com seus próprios textos, rituais e doutrinas peculiares. Então, gente, imagine o caldeirão que era o gnosticismo. Era uma mistura, era uma salada, era uma mistura terrível. Mistura do quê? De esoterismo, tendência ao sincretismo. O gnosticismo pontuava muito sobre o dualismo entre a alma e o espírito, ou a alma e o corpo, tá? Era uma mistura terrível, 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 que João tem que combater. Aí depois surge Irineu. E aí Irineu, por exemplo, refutou os evangelhos espúrios utilizados pelos gnósticos, apontando para o fato de que todos eles tiveram suas origens 100 anos ou mais após a morte de Jesus. Irineu levou adiante o argumento de Paulo em Romanos capítulo 5, no qual o apóstolo afirma que Jesus é o perfeito Adão ou o segundo Adão,
E nós tivemos, graças a Deus, ao longo da história, bons defensores não apenas bons defensores do evangelho pregado por Jesus, mas do próprio Jesus. Ah, Tiago, então Jesus precisa ser defendido? Como Deus, não. Mas nós, como conhecedores da palavra de Deus, temos como obrigação nos posicionarmos diante de situações. Ok? Eu sou de uma denominação evangélica que tem um pastor presidente que é muito conhecido exatamente por isso, pelos seus posicionamentos. O pastor Silas Malafaia é muito conhecido pelos seus posicionamentos muito fortes a favor da vida, da liberdade e da família. Então, não é que Deus precisa ser defendido, é que nós nos posicionamos, né, sobre os nossos valores, sobre os nossos princípios e por aí vai. Então nós tivemos ao longo da história homens e mulheres que se levantaram para defender os seus princípios, defender os valores que eles acreditavam. E muitos deles fizeram essa defesa acerca da cristologia, da doutrina de Cristo, tá? Quando a gente avança na ideia da cristologia, a gente inevitavelmente passa, como eu já disse a vocês, pela ideia da Trindade. Porque o Cristo, ele faz parte da ideia da Trindade, ok? Ele está dentro, é a segunda pessoa da Trindade. Por isso que, vez e outra, os concílios que surgiram defendiam a ideia da cristologia e também passava pela ideia da Trindade. Por quê? Porque são dois assuntos que caminham lado a lado, ok? Dito isso, nós temos que pontuar que dentro desse desenvolvimento histórico nós vamos desaguar, tá, nos principais pilares da cristologia. Exemplo, um grande pilar cristológico, qual é? É Jesus como Salvador. Jesus como o Salvador. E falar de Cristo como o Salvador, nós pontuamos logo de início o problema do pecado. O problema do pecado. Tá? A teologia protestante sinaliza da seguinte maneira: pecado não é uma ação singular, mas um modo de vida. Um modo de vida. Exemplo, Adão e Eva. Por causa do pecado deles, toda a humanidade, após eles, nasceu debaixo da servidão do pecado, sem condições de resistir por si só às tentações. Ok? Por isso, após o pecado de Adão e Eva, a humanidade precisava de um remidor. A humanidade precisava
de alguém que a resgatasse. A humanidade precisava de um Salvador. Tá? Segundo Paulo, o pecado domina o homem. Romanos capítulo 7, versículos do 14 ao 20. Esse controle do pecado em relação à humanidade é um problema muito sério, que Paulo vai trabalhar. E aí a gente coloca o seguinte: Deus é infinitamente justo. E por ser justo, Carlos, ele precisa castigar todo o pecado. Olha só, vou dar uma referência para vocês. Gálatas, capítulo 5, versículos do 19 ao 21. Gálatas, capítulo 5, versículos do 19 ao 21. O pecado, ele nos impede de buscar a Deus. Pois em nossa condição natural, e aí eu digo, qual é essa condição natural? A condição pecadora. Nós preferimos permanecer no pecado, ao invés de buscarmos a reconciliação com Deus. Por Paulo vai trabalhar a ideia de que a carne, ela luta contra o espírito alimentarmos mais, se tornar mais forte. Então, a grande questão é quem você, eu, nós alimentamos mais. Tá? Essa é a grande questão. Como eu alimento a minha vida espiritual? Bom, de várias maneiras. Desenvolvendo uma comunhão com Deus, tendo o seu devocional, o seu particular com Ele. Existiu por muito tempo uma falsa ideia de espiritualidade, de que para a pessoa ser espiritual ela tinha que ficar orando o dia todo dentro da igreja, ir para o monte, descer monte, e isso, aquilo. Nada contra. Se você puder, faça. Inclusive, quando estiver fazendo, ore por mim. Mas isso não pode definir alguém como espiritual. Tá? Porque a espiritualidade se desenvolve no relacionamento que essa pessoa tem com Deus. De tal modo que eu vou dizer algo aqui para vocês e entendam bem o que eu estou dizendo. Nem sempre a questão vai ser quantitativa, mas não tenham dúvidas que sempre a questão vai ser qualitativa. Eu explico isso. Nem sempre é a quantidade. Tem gente que pode orar 1 hora, 2 horas. E tem alguém que pode orar 5 minutos, 10 minutos e ter a sua oração atendida. E aquela pessoa que orou 1, 2 horas não ter. Por quê? Porque o que vale diante de Deus não é apenas a quantidade, mas sim a qualidade com a qual você está diante dele. Se a pessoa está ali buscando a Deus só de boca para fora, só por estar ali, não vai adiantar nada. Então é a questão da entrega, ok? O pecado, gente, como eu disse, é o problema da humanidade. E como se resolve o problema do pecado? Com a expiação. Com a expiação. Deus, em sua infinita misericórdia, não nos deixou desamparado, apesar de toda a nossa rebeldia, de toda a nossa insistência por natureza carnal de querermos o pecado. Ele não nos deixou desamparado. Deus primeiro escolhe um povo. Qual povo Deus escolheu? Israel. Para que, através de Israel, as outras nações fossem influenciadas de tal modo a desejarem servir o mesmo Deus que Israel servia. Eu sei, assim como você também deve saber disso, que Israel, na verdade, grande parte das vezes, se deixava ser influenciado pelas outras nações, mas o propósito de Deus não era esse. O propósito de Deus era que Israel influenciasse. E hoje, quem é o Israel de Deus? Somos nós, é a igreja.
Portanto, hoje o nosso papel, a nossa função é influenciar de maneira positiva, né, da melhor maneira que pudermos, essa sociedade que está ao nosso redor. Tá? Deus revela a sua lei ao mundo, né? Tanto o Antigo Testamento, sejam as 613 leis ou os 10 mandamentos, como o próprio Novo Testamento. Tá? Deus também falou através dos profetas. Então Deus veio pavimentando o caminho para chegar ao Messias, que a gente falou bastante na aula passada. O Messias prometido não seria apenas um rei glorioso que restauraria a sorte de Israel, mas o Messias seria também aquele através de quem a justiça de Deus seria concretizada, seria satisfeita, e por meio dele, um sacrifício realizado pelos pecados de toda a humanidade. Então, através dele, por meio dele, através do seu sacrifício, nossos pecados seriam apagados. O que é isso? Expiação. Ok? Vamos lá então. A questão do pecado, vamos só pontuar aqui e tentar definir o que é pecado. A palavra pecado, por definição, é a palavra omartia. Tá? Omartia se escreve com H. Tá? Por isso que pode ser que você ouça, assim como eu já escutei com uma certa frequência, e vez e outra continuo escutando, pessoas pronunciando hamartia. Tá? Omartia é a maneira que se escreve. Porém, algumas pessoas pronunciam hamartia. Por quê? Porque no hebraico o H tem som de R. Então, na pronúncia, você vai ver pessoas pronunciando hamartia. O que é omartia? É a palavra que define pecado. E o que significa omartia? Significa literalmente errar o alvo. Aí a gente para e faz a seguinte pergunta: quem é o alvo do cristão? Quem é o nosso alvo? Ah, Tiago, o nosso alvo é Cristo. Então, por definição, pecado é tudo aquilo que te tira da presença de Cristo. Nós poderíamos entrar aqui na ideia do pecado consciente, do pecado inconsciente. Porém, eu prefiro explicar para vocês, né, ao invés de entrar nesses pormenores de pecado consciente, inconsciente, voluntário, involuntário, enfim. Eu prefiro explicar usando as 3 palavras que definem os estágios do pecado. Ok? Quais são os 3 estágios do pecado, gente? Vamos lá. A primeira palavrinha das 3 que eu disse para vocês é a própria palavra pecado. Depois nós temos iniquidade. E depois a palavra transgressão. Alguns teóricos definem pecado, iniquidade e transgressão como sendo os estágios do pecado. Ok? Então vamos lá, acabamos de definir o que é pecado. Por definição, gramatical, é errar o alvo. E aí surgiu a provocação na pergunta: quem é o seu alvo? Quem é o nosso alvo? Quem é o alvo do cristão? É Cristo. Portanto, por definição, tudo aquilo que te tira de Cristo é pecado. Iniquidade, tornar comum o que é pecado. Hoje tem uma expressão muito comum que dizem assim: não tem nada a ver.
Alguém diz assim, tal coisa é pecado. Aí alguém vira e diz, não, depende do seu ponto de vista. Porque todo ponto é visto de uma maneira diferente. O que isso significa? Significa a relativização do que é absoluto. Você pode e tem o direito de relativizar o que você bem entender. Porém, existem princípios na palavra de Deus que são absolutos. E não existe margem para nós, ainda como estudantes, quanto estudantes também, para relativizar. Não se relativiza o que é absoluto. Pecado é pecado em qualquer lugar do mundo. Aí a gente poderia entrar, por exemplo, nas questões de usos e costumes. Aí é diferente, né? A cultura. O que é pecado no Brasil pode não ser em algum outro lugar do mundo. Dentro dessa ideia de usos e costumes. Agora, se você pegar a ideia bíblica da coisa, pecado é pecado em qualquer lugar do mundo. Ok? Não muda, independente do lugar geográfico que estiver. Então, iniquidade é tornar comum aquilo que é pecado. Aí Paulo vai falar muito disso. Trocaram a forma natural, né? Para dar vazão à carnalidade e por aí vai. E transgressão? Transgressão, a própria palavra já explica isso. É você passar dos limites. Qual é o limite do cristão? É todo aquele que a Bíblia estabelece. Se a Bíblia diz você pode ir até aqui e você passa daquele limite, é uma transgressão. Deus disse, de toda árvore do jardim comerá, menos de uma. Aí o homem, a mulher vai lá e comeu do fruto daquela árvore. O que eles fizeram? Transgrediram. Passou dos limites estabelecidos pela palavra de Deus, pelo próprio Deus ali no caso. Ok? Então eu prefiro explicar dessa maneira. Seja colocando como fases, estágios do pecado, ou de maneira singular, dentro da característica peculiar de cada expressão. Pecado, iniquidade e transgressão. Ok? Geralmente, a pessoa vai evoluindo nessa crescente. Ela faz uma vez, não recebe nenhum tipo de punição, não acontece nada, não dá errado, ninguém descobre, aí vai, faz outra vez, aí faz outra vez, aí faz de novo. Aí em qual estágio ela já está? No segundo, da iniquidade. Por quê? Porque já tornou comum aquilo que é pecado. Gente, só aqui entre nós, tem gente que é tão mentiroso, tão mentirosa, mente tanto, que ela chegou num ponto que até ela acredita na mentira dela. Até ela acredita no mundo que ela criou. Ou quando fala a verdade, ninguém mais acredita. Pronto, aí ó. Exatamente. Aí o negócio já tá tão estranho, tão esquisito, tão feio, que quando fala a verdade ninguém mais acredita. É exatamente isso. Aí qual é o próximo nível de evolução? Para onde evolui isso? Para transgressão. Aí já não existe mais limites. Aí lá no começo, que tinha algum tipo de ética, né, de bom senso, né? Eu estou fazendo isso, mas tal coisa eu não faço. Você quer ver uma coisa? Isso acontece muito com dependentes químicos. Isso acontece muito com a pessoa que tem problema com dependência química. Porque aí no começo
ela vai, é final de semana, é quando sai, não sei o que. Daqui a pouco ela começa a ficar dependente daquilo e vive através daquilo. Aí lá no começo que dizia assim, não, eu faço uso, mas jamais eu vou tirar alguma coisa de dentro de casa. A pessoa chega a pegar o dinheiro que era para comprar leite para criança para poder usar droga, rouba a mãe, rouba o pai, tira as coisas de dentro de casa. Aí em que estágio ela evoluiu? Já evoluiu para transgressão, já passou de qualquer limite, já não tem mais limite para ela. Por isso que a Bíblia diz que um abismo puxa o outro. A ideia bíblica é essa. Ninguém tropeça numa grande rocha, vai tropeçando devagarzinho, tá? Gente, eu vou precisar finalizar aqui esse primeiro minuto nosso. Aqui no Zoom já está entrando no primeiro minutinho, aqui o final, né, do primeiro tempo, aliás, já está no último minuto aí. Então eu vou pedir para vocês aguardarem lá no grupo, eu vou enviar o link rapidinho e aí já pode acessar novamente, tá bom? Vou finalizar aqui. Recording stop. Você falou a verdade, o meu trabalho lá o Boné, isso é isso mesmo. Tão mentiroso. Todo mundo já sabe do cara. Começa a... E ele vai com a mentira até o final. Vai, cara. Entendeu? Nossa, É. médio. É. Chega a ser até uma doença. Isso aí. Sim, eu acredito. Se torna patológico, né? Lógico, é. Tem gente que mente de maneira patológica. Se torna uma questão de saúde mental, porque a pessoa se perde, né, nos pensamentos. É. Tem um nome, eu tô tentando lembrar aqui pra isso aí, esqueci, cara, mas é uma das doenças mental, assim, sabe? Desvio. Pronto. Voltamos. É mitomânico. É. Mentiroso crônico. Pronto. Quem confirma aí como que tá o áudio? Por favor. Tá ótimo, Thiago. Tá bom? Eu vou só... Tava focado aqui para retornar. Vou só pedir licença só um minutinho, tá bom? Só um segundo, por favor. Pegar meu chá aqui. Tô no chá. Eu tomei muito café hoje já. Aí não posso nem pensar de continuar tomando café. Puxar agora. Thiago, como que é o nome que você falou? O mentiroso crônico? O mentiroso crônico, se eu não estiver enganado, é o mitomano. Mitomano. Acho que é assim. Quem puder me ajudar aí, vê se a pronúncia é essa. É o mitomano. Mitomano. Ok. Obrigado. É isso. É a definição do mentiroso crônico, né? É mitomaníaco. Mitomaníaco, isso, mitomaníaco. Tratado como patologia, como doença patológica mesmo. Tá? E aí, o que eu estava comentando aqui, ela torna comum aquilo na vida dela, né, que ela faz sem mesmo perceber. A pessoa já nem percebe mais. O Carlos estava comentando aqui de uma pessoa que
torna até engraçado, porque todo mundo sabe que tá mentindo, mas a pessoa leva até o final a mentira. Até o final. Para ela, o que ela fala é real. E para ela torna comum, né? Para ela é verdade mesmo. Muita verdade. Pra ela torna comum e até ela acredita. É perigoso você ficar perto de pessoas assim. Perigoso. E trazendo pecado seria uma iniquidade, né? Como você falou, anotei aqui, tornar comum que é pecado. Exatamente. Aí pra onde evolui isso? Pra onde evolui? Transgressão. Pra transgressão. A pessoa vai começar a passar dos limites. Isso. Passar dos limites. A gente teve que atender uma situação, né, em que um dos membros da família fazia isso e estava causando questões seríssimas no meio da família toda, colocando um contra o outro por causa de mentira. Complicado. É complicado, né? É muito difícil aí. Palavras tem palavra na Bíblia. E a língua é o chicote, né? É uma coisa assim, que é complicado. É assim que incendeia, né? Uma floresta toda. Exatamente. Você Mata pode a pessoa, dar vida, mas pode matar também. Exatamente. Complicado. Então, gente, vamos voltar aqui para a questão do pecado, mas já nesse ponto que nós estamos apresentando a solução. A solução é Cristo, né? A solução é a expiação para o pecado. Só pontuando para vocês que no Antigo Testamento isso era feito através do sacrifício de animais, porém era um paliativo, tá bom? E agora nós já voltamos aqui. A ideia da expiação, portanto, passa pelo fato de Deus ter chamado um povo para influenciar, da revelação que ele deu ao homem através da lei e da sua palavra, falando com a humanidade. Isso nos remete à ideia dos profetas, para chegar no Messias prometido, glorioso, prometido, para resgatar a humanidade. Paulo continua com essa ideia e Paulo afirma, tá? Portanto, Paulo afirmou que a crucificação de Jesus foi a centralização do plano salvador de Deus. Deu para entender, sim ou não? Vou repetir aqui. A ideia de Paulo é que a crucificação de Cristo, né, e John Stott vai trabalhar muito essa ideia de Paulo também. Eu recomendo muito para vocês, né, lerem e ter esse material, A Cruz de Cristo, de John Stott. Então, a ideia de Paulo, ele afirma que a crucificação de Jesus foi a centralização do plano salvador de Deus, ou seja, é o âmago, é o centro, tá, da mensagem expiatória. Qual é o centro da mensagem expiatória, redentora, redentiva, salvadora de Deus para o homem? A cruz de Cristo. A cruz de Cristo. O cumprimento daquilo que havia sido profetizado, inclusive pelo profeta Isaías. Um menino vos nasceu, um filho se vos deu, o seu nome será chamado Maravilhoso, Deus Forte, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. Paulo vai trabalhar muito essa ideia em Romanos, capítulo 3. Vamos lá, Romanos, capítulo 3. Alguns versículos, versículos do 21 ao 26, versículos do 21 ao 26. Quem lê pra gente, por favor? Quem lê pra gente? Romanos capítulo 3, versículos Versículo qual? do 21 ao 26. Tá, deixa eu pegar minha Bíblia aqui, só um minuto. Romanos 3, do 21 ao 26, correto? Isso. Aqui o preâmbulo aqui está a justificação pela fé em Jesus Cristo. 21. Isso. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus,
tendo o testemunho da lei e dos profetas. Pode continuar? Pode, até o 26. Certo. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé do seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus. Último, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Olha aí, olha que maravilha. Esse texto de Paulo, né, nos ajuda muito para entender essa resolução, né? Como resolver o problema do pecado? Paulo está dizendo aqui. Aí a gente precisa entender o que Paulo faz. Ok? A gente precisa entender o que Paulo faz. E o que Paulo faz é primeiro provar que todos pecaram. Paulo, primeiro, ele prova. Todos pecaram. Tá? O texto que nós leu 23 de novo. O Henrique, por favor. 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. 2 pontos. Aqui está falando aqui que é ponto e vírgula, né? Que vai dar continuidade. Sim. Então, a primeira coisa que Paulo prova é mostrar que todos estavam debaixo da condenação do pecado. Paulo diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o que Paulo faz? Vamos lá, vamos entender a ideia de Paulo. Paulo primeiro prova, tá todo mundo culpado. Tá chorando. Todo mundo culpado. Tá? Aí, depois, nos capítulos ainda 2 e 3, Paulo ele vai mostrar que esses culpados estão condenados. Então, primeiro no 23, ele diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí depois, Paulo vai dizer assim, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, a vida. Ou seja, a condenação para estes que são culpados, e Paulo diz que são todos, é o salário do pecado. E qual é ele? A morte. A morte. Então, primeiro Paulo prova que todo mundo está culpado, depois ele apresenta a condenação. Aí lá nos capítulos 4 e 5, Paulo vai dizer, esses que estão culpados, né, pelo pecado, debaixo do pecado, condenados pelo pecado, são justificados. Como? Pela fé. Pela fé em Jesus, o Cristo. Deu para entender? Sim ou não? Aí tem mais um detalhe. Paulo, ele incentiva para que não pare aí. Qual é o incentivo do Paulo? Qual é o incentivo de Paulo, melhor dizendo? Ele diz, vocês estavam condenados pelo pecado. E o salário desse pecado era a morte, a separação eterna de Deus. Foram justificados pelo sacrifício de Jesus na cruz, a expiação. Agora vocês não podem parar aí. Vocês que foram alcançados devem andar. Aí entra os capítulos 7 e 8 de Romanos. Em santificação pela fé. Ok? Então essa é a ideia de Paulo sobre este ponto tão importante que nós estamos trabalhando, que é a solução para esse problema, o problema chamado pecado, ok? Aí depois nós temos um outro pilar muito importante da cristologia, que é o amor de Cristo. Tá? O amor de Cristo.
Esse é um outro pilar muito importante. A Bíblia, gente, deixa claro, tá, que o motivador principal de Jesus em se voluntariar como sacrifício pelos nossos pecados, né, pelo pecado da humanidade, foi o seu infinito amor. Vamos ainda para Romanos, agora no capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículos 6 ao 8. Quem lê para a gente? Romanos, agora capítulo 5, versículos do 6 ao 8. Quem lê para a gente, por favor? Porque Cristo... Vou ler aqui, pastor. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguns morrerá por algum justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha aí, tá? Então, o Carlos ia ler aqui, mas não tem problema. Lê o próximo. Olha só, deixa eu colocar aqui para vocês. Tem um outro texto que a gente chama de texto central da Bíblia. É o texto áureo da Bíblia, tá? É João 3:16. Acha aí e lê pra gente, por favor, Carlos. Acompanha aí João 3:16. A gente chama ele de texto áureo da Bíblia. Ó, os crentes têm que saber de cor, hein? Aí, tá vendo, ó? É. Eu ia falar isso, eu falei, eu vou esperar alguém falar. 3:16. Texto. Eita, glória. Ó, vai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Isso, olha só. Isso, Deus fez o quê? Amou. Não é isso, gente? Sim ou não? Vamos lá, ó. Deus fez o quê? Sim. Deus amou o mundo e tal, mas... Ó. Então, aqui está claro ou não está claro o grande amor de Deus? Sim ou não? Sim. Ele amou tanto que deu o seu filho. Então nós temos os dois pilares aqui: amor e atitude. Ele amou, mas não ficou apenas na teoria, ele deu o seu filho. Ok? A ideia de João para tentar definir o amor de Deus foi frustrada. E aí João usa um termo chamado tal. Por quê? Porque ele não conseguiu quantificar o tamanho desse amor. João foi tentar explicar e não deu conta. Não conseguiu explicar o tamanho desse amor de Deus. Aí ele usa essa expressão, de tal maneira. De tal maneira. Por quê? Porque não tem como você definir o amor de Deus, de tão grande que ele é. Tá? Tem uma frase do Dr. Jackson II. Ele diz assim: ame as pessoas quando elas menos merecerem o seu amor, porque é nesse momento que elas mais precisam dele. E eu digo, foi exatamente isso que Deus fez com todos nós. Nos amou quando nós menos merecíamos o seu amor. Então, o amor de Cristo foi, tá, o fator motivador principal para resgatar a humanidade. João escreveu que não precisamos sentir medo em relação ao nosso Senhor. Não precisamos.
Vamos ler 1 João agora, não é o Evangelho. 1 João capítulo 4, versículos do 16 ao 19. Quem lê pra gente? (16 ao 19)? Uhum. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? É até o 18? Até o 19. Ah, tá. Meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nosso coração. Olha aí. Lê só o 16, mais uma vez. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós. Olha aí. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Olha aí. Então, não vou nem falar da segunda parte do texto. Vamos ficar só na primeira. E eu vou colocar para vocês da seguinte maneira. O amor de Deus é a expressão maior da sua revelação para a humanidade. A maior expressão da revelação divina ao homem é o amor de Deus. Tá? Então, existe a universalidade do amor. A universalidade do amor. Aí nós temos vários textos bíblicos. Eu vou citar aqui para vocês. Nós temos 1 Timóteo capítulo 2, dos versículos 4 ao 6. Nós temos João capítulo 3, que já foi lido, versículos 16 e 17 também. A gente inclui o 17. Aqui essa ideia universal do amor. Ou seja, coisa simples aqui, mas precisa ser dita. Deus não faz acepção de pessoas no que diz sentido e relação ao seu amor. Deus não ama alguns e odeia outros. De maneira primária, não. Deus amou o mundo. Qual é essa ideia? Totalidade. O amor de Deus é universal. Ok? Este amor foi estendido não apenas àqueles que Deus sabia que o amariam de volta. Pelo contrário, Jesus demonstrou amor a todos, inclusive aos que o rejeitaram. Você vê isso, por exemplo, em Marcos. Vamos ler? Quem lê pra gente? Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 21. Marcos capítulo 10 e o versículo 21. Quem lê pra gente? Pode ler? Sim. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, e segue-me. Olha aí. Jesus, olhando para ele, o amou. E o que o jovem rico fez depois? Ele não seguiu não, né? Ele ficou triste, né? Não seguiu. Então, foi o que eu disse. Este amor foi estendido não apenas àqueles que Deus sabia que iriam o amar de volta. Pelo contrário. Jesus demonstrou claramente que ele amou a todos, inclusive aqueles que o rejeitariam. O que esse jovem rico fez? Rejeitou. Vamos ler um outro texto? 1 João de novo. Ó. 1 João, capítulo 2, versículos 1 e 2. Quem lê pra gente?
O áudio está aberto. É 1 João o quê? Capítulo 2, versículos 1 e 2. Pode ler? Pode. Meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Pronto, tá provado aqui esse caráter universal do amor de Deus. Tá? Deu para entender? Tranquilo? Então, o amor de Deus é algo fantástico, 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 que se estende para as suas misericórdias, e a Bíblia deixa claro que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Por quê? Porque elas novas se fazem a cada manhã, tá? Bom, agora vamos falar das consequências da cruz. Tá? Nós estamos falando que a resolução para a problemática do pecado é a expiação. Falamos aqui dos desdobramentos dela, chegamos no Messias, no Salvador. Ok? Passamos por questões importantes, como o amor de Cristo, tá? E agora vamos para as consequências da cruz. Eu começo dizendo que a cruz significa que aquele que crê em Jesus tem direito à vida eterna. Aquele que crê em Jesus tem direito à vida eterna. Lógico que daí vai entrar a questão da perseverança e tal, mas vamos falar em princípios, tá? Também a cruz de Cristo significa que aqueles que creem em Jesus têm mais esperança futura. E qual é a esperança futura? A eternidade. A eternidade. Diga. Vou fazer um breve comentário aqui rapidinho, tá? Aquela hora que o irmão estava falando lá do João 3,16, que é o nosso textuário, né? Sim. Sagrado aqui da Bíblia. E já fala justamente isso aí. É interessante que você remeteu a uma ideia que despertou aqui, ó. Vamos lá, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Amém. Né? Primeira parte. Para que todo aquele que nele crê, então todo mundo, porque a palavra fala que aquele que crê será salvo, que não crê já está condenado. E aqui fala que nele crê, não pereça. O que é não perecer? Ele vai ter a morte um dia física, mas vai estar com Cristo, né? Mas tem a vida eterna. Então, tipo assim, não pereça. Isso aqui que está perecendo é aquele que não vai ter a salvação. Vai estar, que o inferno é ficar longe de Cristo por toda a eternidade. Não pereça, porque ele agora, quem crê, vai ter a vida eterna. Todos vão ter a morte física, mas é a morte eterna espiritual. Vai perecer quem não crê. Quem crê vai estar com Cristo. Então é tremendo isso aí. Tremendo. E entra exatamente aqui no link que nós estamos agora, as consequências da cruz. Isso. A primeira dela significa que todos aqueles que creem em Jesus têm direito à vida eterna. Olha aí, exatamente o que nós estamos falando, tá? Segundo, gente, a cruz de Cristo fez de nós instrumentos de sua reconciliação. Por quê? Porque através de você, outras pessoas são alcançadas. A conta é simples. O Tiago foi alcançada pelo resultado da cruz. E através do Tiago, outras pessoas são alcançadas. Deu para entender, sim ou não? Sim. Então significa dizer que Deus fez de nós instrumentos de sua reconciliação. As consequências da cruz, uma terceira, nem sei que
enumerar, já perdi a conta aqui de quantos eu falei. Nunca nos faltará um caminho a Deus, pois Cristo se posicionou como mediador entre nós e Deus. Um mediador e sumo sacerdote perfeito. Então nunca faltará um caminho para chegarmos até Deus. Ok? A Bíblia também vai apresentar Jesus, agora mudando de assunto aqui. Vamos mudar já avançando aqui no assunto. A Bíblia também apresenta Jesus Cristo como as primícias dos que dormem, tá? Aí nós já vamos para a ideia da ressurreição. Olha aí como o caminho é lógico. Nós íamos falando da questão do pecado, apresentando o Salvador, né? A expiação, a morte de Jesus. Agora nós vamos para a questão da ressurreição. Ok? Vamos para a ideia da ressurreição. E eu digo que a ressurreição provou que Jesus é o Deus homem. A ressurreição, eu vou repetir isso. Tá? A ressurreição provou que Jesus é o Deus homem. O primeiro motivo, vamos lá, primeiro motivo. A ressurreição provou que Jesus possuía em sua pessoa, tá? Em sua pessoa, e vamos colocar de maneira correta aqui, em sua pessoa perfeita, tá? A humanidade perfeita estava em Jesus, e também a perfeita divindade. Falar que a divindade é perfeita é até uma redundância, tá? Mas nós colocamos dessa maneira para ser didático. Ok? Bom, por toda a Bíblia, a morte é definida como consequência natural do pecado. Em toda a Bíblia, a morte é colocada como consequência natural do pecado. Porém, para Jesus, não. Porque ele não pecou. Por isso que eu já ensinei vocês e repito que ele precisou se entregar. Porque se ele não se entrega, a morte não tem poder sobre ele, não. Ele não morreria. Por quê? Porque morte é consequência do pecado. Deu para entender, sim ou não? Por isso ele bradou e disse: Pai, está consumado, está quitada a dívida da humanidade, eu paguei o preço, a ti entrego o meu espírito. Um alto preço, exatamente. Tá? E aí, Jesus, tendo vivido sem pecado e suportando na cruz o pecado de todos nós, foi o sacrifício perfeito, foi o sacrifício expiatório. A ressurreição provou não somente a perfeita humanidade de Jesus, como também ela provou a todos que ele era o Filho de Deus, porque ressuscitou. Então, como homem, a sua natureza perfeita não se contaminou com o pecado, não foi contaminado pelo pecado. Em tudo ele foi tentado, assim como nós somos. A diferença de nós para Jesus é que Jesus não cedeu às tentações. Ok? E por isso também nós enfatizamos que a sua ressurreição prova a sua humanidade perfeita, como que ele também era o Filho de Deus. A ressurreição de Jesus também é uma vitória sobre a morte,
Paulo vai dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Aí Paulo vai dizer: e vitória na cruz. Então a ressurreição de Jesus também nos mostra a vitória dele sobre a morte. Como eu já disse agora, se ele não tivesse entregado, ele não morreria. Em Jesus encontramos a primeira pessoa que derrotou a morte. Olha aí, em Jesus nós encontramos a primeira pessoa a derrotar a morte. Jesus foi o primeiro e único ser humano a voltar da morte e viver eternamente. Ressuscitou. Ressuscitou. Tá? Então, esses são pontos importantes, tá, a serem considerados sobre a ressurreição de Cristo. Ah, Tiago, mas teve outras pessoas que ressuscitaram, mas, por exemplo, o próprio Jesus ressuscitou a Lázaro, mas Lázaro não voltou da morte pelo seu próprio poder, pela sua própria capacidade. Foi ressuscitado por Jesus. Tá? E aí eu preciso colocar para vocês que ele conhecia o seu poder. O próprio Jesus conhecia seu poder. Ele morreu de maneira voluntária. E pelo seu poder, como eu coloquei agora o exemplo de Lázaro, ele ressuscitou, vencendo a morte e demonstrando que nem ela, e nem as suas terríveis consequências trazidas pelo pecado tinha poder ou autoridade para tocar nele. Tá? Isso aqui é tremendo. Tremendo. E aí tem um texto que não tem como deixar de ler. Eu já estou até perto dele aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 15, gente. Vamos lá? 1 Coríntios capítulo 15. Quem lê pra gente os versículos 54 e 55? Ó, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 54 e 55. Isso aqui é texto também que tem que decorar. Você tem que saber de cor esse texto. Quem lê pra gente, por favor? 54 e 55? Isso. E quando isto, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Terminou? Terminou, 54 e 55, né? Isso, tá certo. Pronto. Então, isso aqui é texto também que a gente tem que ter na cabeça. Na cabeça. Tá? Aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revestir da imortalidade. Esse texto aqui de Coríntios é fundamental. O que nós temos aqui? A ressurreição dos mortos. Paulo descreve esta vitória sobre a morte em termos da reversão daquilo que parece ser o destino final da humanidade. O que Paulo deixa claro aqui? Que a morte não é o fim. Na verdade, para o cristão, depois da morte, que começa de fato. Então, a morte não é o fim. Paulo está deixando isso claro aqui. Somos mortais, somos carne, que eventualmente essa carne, essa carcaça, como a gente chama, né, vai apodrecer,
mas Jesus demonstrou que este destino não é o fim, né? É inevitável a morte, mas não é o fim. Eu vou repetir isso. A morte é inevitável para nós, mas não é o fim. Para aqueles que acreditam em Jesus, não é o fim, tá? Deu para entender, sim ou não? Amém. Maravilha. Ó, esta vitória de Jesus sobre a morte exemplifica a abordagem de Deus em seu governo do mundo. Deus pode muitas vezes não impedir que coisas ruins aconteçam, mas o mal que ele permite pode levar a um bem maior. Então a morte, tá, como permissão de Deus, na verdade, pode nos levar a um bem maior, que é a vida eterna. Tá? Por exemplo, é muito comum o que eu vou dizer para vocês aqui agora. Você ouvir, principalmente em cultos fúnebres, o pastor ou quem está lá dizendo assim, né, fulano de tal, ciclano, a pessoa que morreu, o pastor dizendo assim, foi promovido para as mansões celestiais. Porque a morte para o cristão e para aquele que crê em Jesus, né, é na verdade uma transição para viver agora a eternidade ao lado do seu Salvador, do seu Senhor. Gente, eu acabei não prestando atenção, chegou no último minutinho aqui do Zoom, tá? Chegou no último minuto. Vou pedir para vocês retornarem, só para eu despedir aqui de vocês com calma, tá bom? Para não fazer correndo, mas chegou no último minuto aí. Volta só para eu fazer as considerações finais e a gente já finaliza a aula, tá bom? Vou finalizar, vou mandar o link lá no grupo do WhatsApp, tá joia? Finalizando aqui então. Recording stop. Caramba, passou rápido aqui que eu nem me atentei aqui pro... É quase 9 horas já. Recording in progress. Irmão Henrique, confirma se o áudio tá bom aí, se tá chegando legal. Tá ok, áudio e imagem. Maravilha, maravilha, obrigado. Então vamos lá, aguardando o pessoal retornar aí. A Gabi já chegou, o Isaac também. Aguardando o pessoal ativar o áudio. Vamos lá. Ó, nós estamos aqui no ponto dizendo o seguinte, que
muitas vezes, né, Deus não impede que coisas ruins aconteçam, mas o mal que ele permite pode nos levar a um bem maior. A gente está trabalhando essa ideia. Tá? Então eu vou finalizar dizendo o seguinte, que a morte de Jesus poderia ser a maior catástrofe da história. Mas ao invés disso, né, se tornou uma grande vitória, porque ele venceu a morte, né? E foi o precursor para a maior vitória de Deus, isto é, a ressurreição do seu filho. Tá? Então nós estamos aqui no ponto da ressurreição, trazendo esses pontos importantes. Se você acompanhou aí e tomou nota, você tem uma mensagem para culto de ceia, para culto de missões, tremenda, hein? Tá bom? Gente, Deus abençoe vocês, forte abraço, vou reforçar mais uma vez aqui, me mandem mensagem quando forem retirar o livro, para que eu deixe separadinho, tá bom? E também deixe alguém aqui para poder entregar o livro para vocês, tá joia? Deus abençoe, até semana que vem, se Deus quiser, vamos caminhando aí para avançar na matéria. Deus abençoe, quem conseguiu já retornar aí, Gabi, Henrique, Valdeci, Isaac, todo mundo aí. Pessoal, tem aqui no Facebook também, acho que é Kathleen, acho que é o Gustavo que tá aí, Deus abençoe quem vai assistir também posteriormente pelo Facebook. Forte abraço, tá, gente? Deus abençoe. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, pastor. Até mais. Paz. Com Deus. Recording stopped.